Jesus quer nos ensinar hoje como deve ser a prática correta de 3 obras de misericórdia, ou boas obras naquela época, que é a respeito da esmola, da oração e do jejum. Meu irmão, vamos aprender hoje com Jesus como deve ser aplicado na nossa vida essas 3 principais obras de misericórdia. Então já vá pegando a sua Bíblia e vamos dar início à meditação da palavra de Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto que vamos meditar hoje é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 6, versículos do 1 ao 6 e depois do 16 ao 18. Veja só, o que é que essa passagem bíblica quer transmitir para nós? É justamente Jesus que está ensinando as multidões como deve ser feito a justiça ou as boas obras, como era entendido naquela época. E as principais boas obras aplicadas na época de Jesus eram 3. Era a esmola, a oração e o jejum. Então, vamos falar sobre isso. Primeiramente, no versículo 1, Jesus diz o seguinte: guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Do contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Veja só, Jesus, dentro do seu ensinamento, Jesus sabia muito bem que os judeus da época dele praticavam a vossa justiça, ou seja, praticavam justiça como uma forma de serem justos diante de Deus. Ou seja, faziam essas boas obras com o intuito de, diante de Deus, serem entendidos como justos. E as principais obras, ou boas obras praticadas naquela época, eram 3. Eram a esmola, a oração e o jejum. Então Jesus aqui está dizendo que, olha, guardai-vos de praticar as boas obras diante dos homens, apenas para serem vistos por eles. Do contrário, você não recebe a recompensa que é no céu. Veja como é importante que nós aprendamos com Jesus isso. Porque tudo depende da intenção com que nós fazemos determinada coisa. Então, se você vai aplicar a justiça diante dos homens, então se você tem a intenção de glorificar a Deus com as boas obras que você está fazendo, é correto, meu irmão, diante de Deus. Agora, se você está fazendo apenas para ser glorificado pelos homens, apenas para aparecer ou dizer para os outros que está fazendo algo, então isso não é a forma correta de praticar as boas obras. E aí Jesus começa a explicar uma por uma como deve ser aplicado na vida deles e na nossa vida essas 3 boas obras. E aí ele começa falando da esmola. E a gente vai para o versículo 2, onde ele vai dizer o seguinte: por isso, quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de ser glorificado pelos homens. Veja só. Quando deres esmola, ou seja, quando deres caridade, quando fizeres algo de bom, não precisa fazer para que os outros vejam o que está fazendo. Assim como fazem os hipócritas. Veja, os hipócritas eram aquelas pessoas fingidas, que faziam apenas para serem vistos pelos outros. Então Jesus está ensinando que a forma correta de aplicar na sua vida as boas obras é justamente não querer apresentar em público que está fazendo algo de bom. E aqui nós precisamos entender essa realidade. Não é que a gente não vai fazer algo para outras pessoas verem, no sentido de fazer aquilo para honrar a Deus. Então veja, quando a gente aplica na nossa vida essa palavra, quantas pessoas hoje querem fazer obras de caridade apenas para mostrar para os outros uma pessoa que não é? Veja, quantas pessoas fazem obras de caridade e postam nas suas redes sociais e começam a mostrar para os outros que está fazendo algo de bom. Meu irmão, não é nesse sentido que Jesus está nos ensinando. Quando nós fizermos algo de bom,
nós precisamos fazer para que o nosso Pai, apenas Ele saiba o bem que estamos fazendo. Veja, quando a gente vai para o versículo 3, Jesus diz como deve ser a esmola. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo, e o teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Veja, Jesus aqui está dizendo que quando a gente fizer boas obras, quando a gente fizer algo de caridoso, nós não precisamos estar falando das pessoas que fazemos. Precisa ser feito no oculto, porque no final a recompensa quem vai dar é o nosso Pai do céu. Então veja, aqui é o primeiro ensinamento de Jesus como deve ser a esmola. Agora, logo em seguida ele vai falar a respeito da oração, onde ele vai dizer: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer orações pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Veja, Jesus diz que não se deve fazer orações hipócritas. Agora, como é que Jesus vai dizer a forma correta de se fazer a oração? E aí ele vai dizer no versículo 6: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando tua porta, ora a teu Pai que está lá no segredo, e teu Pai que vê no segredo te recompensará. Veja, Jesus não está dizendo que a gente não possa fazer orações em voz alta. Não, pelo contrário, mas Jesus está alertando para que não façam orações apenas para serem vistos pelos outros. Às vezes se utilizando de uma boa oratória, ou querendo persuadir alguém para que as outras pessoas achem que você é um bom orador. E aí Jesus nos dá esse ensinamento. Então veja, nós precisamos ter a intimidade com Deus por meio da oração. Meu irmão, quantas vezes nós precisamos entrar no nosso quarto em segredo e conversar com o Senhor, e colocar diante do Senhor as nossas angústias, e colocar diante do Senhor aquelas pessoas que precisam, e colocar diante do Senhor às vezes o nosso matrimônio, às vezes um ambiente de trabalho, às vezes uma viagem que vamos fazer. Veja, e logo em seguida Jesus vai ensinar a oração do Senhor, o Pai Nosso. Porém, a liturgia da igreja omite esses versículos para trabalhar agora o jejum. E aí a gente vai para os versículos 16 ao 18, onde Jesus vai falar do jejum. E aí ele vai dizer: quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio como fazem os hipócritas, pois eles desfiguram seu rosto para que o seu jejum seja percebido pelos homens. Veja só, o que é que os hipócritas faziam? Eles, quando faziam jejum, eles ficavam com aparência triste, eles ficavam com aparência desfigurada para que as outras pessoas percebessem que eles estavam fazendo jejum. Então, ou seja, o sentido do jejum se perdeu totalmente. Então, quando a gente pega essa palavra para aplicar na nossa vida, o jejum ele tem um sentido de autodomínio sobre o desejo de alimentar-se de algo. Então, nós precisamos ter o autodomínio. E aí Jesus vai dizer como deve ser a forma correta de se fazer jejum. E aí ele vai para o versículo 17, que o versículo 17 diz o seguinte: tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava teu rosto, para que os homens não percebam que estás jejuando, mas apenas teu Pai, que está lá no segredo. E teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Veja só, observe que as 3 boas obras que Jesus cita, e Jesus mostra como devem serem aplicadas, todas elas envolvem fazer de forma oculta. Envolve fazer para que os outros não percebam o bem que se deve ser feito. Veja, quando a gente analisa a vida dos santos, muitos santos fizeram obras de caridade no segredo. Muitos santos fizeram coisas que só foram descobrir depois. Veja só, como isso é importante para nós. Então eu quero recapitular para me concluir essa meditação. Então veja, essas 3 coisas Jesus quer nos ensinar da forma correta como se deve fazer. Meu irmão, então eu convido você hoje a abrir o coração para entender a poderosa palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado.